O que é o desmatamento ou desflorestamento? Desmatamento ou desflorestamento é a retirada total ou parcial das árvores, florestas e demais vegetações de uma região, podendo causar um colapso no ecossistema do local, ocasionando diversos problemas, até mesmo causando a morte de animais que lá existem. Qual a principal causa do desmatamento? O principal motivo que leva ao desmatamento de uma determinada área é o econômico, pois existem algumas madeiras de extremo valor comercial que são exploradas de modo inconsequente, sem com que haja um reflorestamento. A utilização do solo para a pecuária e a agricultura também é um exemplo que impulsiona a prática de desmatamento por agricultores de pequeno, médio e grande porte. A urbanização e crescimento das cidades fez com que grandes áreas verdes sejam desmatadas. A necessidade de expandir os polos industriais, de construir novos condomínios residenciais e estradas para acompanhar o aumento demográfico também ajuda no processo de desmatamento. O desmatamento no mundo. O desmatamento é uma questão de ordem mundial. A devastação das florestas alcançou cerca de 29,7 milhões de hectares no mundo todo em 2016, um aumento de quase 51% comparado a 2015. Os principais contribuintes desse aumento foram os incêndios florestais, como os que ocorreram em Portugal e na Califórnia, e também a expansão da agricultura, do extrativismo vegetal e da mineração. Em 2018, o mundo perdeu cerca de 12 milhões de hectares de florestas tropicais, o que equivale a quase 30 campos de futebol por minuto. A lista dos países que mais desmatam. A lista dos países que mais desmatam é liderada pelo Brasil, e em seguida por países como República Democrática do Congo, Indonésia, Colômbia, Bolívia e Malásia. Brasil e Indonésia juntos desmataram aproximadamente 46% das florestas tropicais no mundo em 2018. Acredita-se que esse aumento do desmatamento tem prejudicado os esforços para conter o aquecimento global. Alguns países têm diminuído suas taxas de desmatamento. Entre 2010 e 2015, a diminuição do desmatamento mundial foi para cerca de 33 mil quilômetros quadrados líquidos. Esse é o resultado obtido entre a devastação das áreas de reflorestamento. Anualmente, são perdidos cerca de 76 mil quilômetros quadrados, compensados por 43 mil quilômetros quadrados de reflorestamento. Como dito, o Brasil lidera o ranking mundial de desmatamento de florestas primárias, especialmente nos biomas da Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. No ano de 2017, o país devastou 45 mil quilômetros quadrados, demonstrando que o país tornou a aumentar suas taxas de desmatamento que haviam caído. Segundo o Monitoramento de Cobertura e Uso de Terra do Brasil, divulgado em 2018 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o país perdeu cerca de 7,5% da sua cobertura vegetal. A área de vegetação do país era de 4.017.505 km² nos anos 2000. Esse número caiu para 3.719.801 km² em 2016. Esse levantamento também mostra que mais de 162 mil km² da área do país sofrem alterações entre anos de 2014 e 2016. A perda da vegetação acompanhou o ritmo acelerado da expansão das áreas agrícolas, especialmente em estados da região norte, como Rondônia, Amazônia e Pará, e de pastagens próximas ao bioma Amazônia. Quais as consequências do desmatamento? As principais consequências estão relacionadas ao meio ambiente e a tudo o que lhe diz respeito. Ao desmatar, compromete-se toda a biodiversidade da área. Espécies de fauna perdem seu habitat e espécies da flora podem estar para a lista de ameaças de extinção, e assim causar um enorme desequilíbrio ambiental. Prejudicado até mesmo as atividades primárias, das quais dependem muitas famílias e muita economia, como a caça, a agricultura e a pecuária. A retirada da cobertura vegetal também agrava a questão das mudanças climáticas, além do aumento das emissões de gases poluentes à atmosfera, que tem agravado o efeito estufa e o aquecimento global. O desmatamento também é considerado um dos fatores responsáveis pela alteração do clima. Os anos estão cada vez mais quentes e o aumento de temperatura da Terra tem causado inúmeros danos ao ecossistema e assim à saúde humana.
Outra questão diretamente ligada ao desmatamento está relacionada às alterações provocadas no solo, bem como recursos hídricos. Retirar a vegetação de uma determinada área fornece o processo de erosão do solo, pois a cobertura vegetal auxilia na infiltração da água da chuva. Portanto, sem ela, a água escorre sobre o solo, provocando o deslizamento e a erosão. A retirada da vegetação próxima às áreas de curso da água também provoca deslizamentos de terra, que se deposita nos rios, provocando então o assorretamento. Como conter o desmatamento? Sabemos que muitos países colocam frente dos seus patrimônios ambientais questões econômicas. É importante ressaltar que, sim, o agronegócio é fundamental para o desenvolvimento de uma economia, bem como para o suprimento alimentar do mundo. Entretanto, há de buscar-se uma maneira sustentável de desenvolvimento, e este é, atualmente, um dos maiores desafios da humanidade. Estamos provocando um colapso ambiental por meio das atividades humanas. O desmatamento é uma das questões que, como dito, possui inúmeras consequências. Como afirmado pela FAO, não há necessidade de expandir as áreas voltadas à produção agrícola, mas sim a de intensificar a produção, ela de modo que as leis ambientais sejam asseguradas. Segundo o Estatuto de Florestas do Mundo de 2016, o incentivo da administração pública à iniciativa privada, que alinha o recebimento de créditos quando as normas ambientais são cumpridas, é um dos caminhos para combater o desmatamento. De acordo também com o SOFO, os países melhoram sua segurança alimentar mantendo sua cobertura vegetal desde 1990. Isso significa que não há necessidade de desmatar para que se produza uma quantidade de alimentos necessária. O que são as queimadas? As queimadas na Amazônia tiveram sua origem ligada às práticas econômicas desenvolvidas na região, motivadas pelo cenário político brasileiro e sem controle por parte das entidades governamentais. Seu crescimento dá-se a partir da década de 1930, ficado mais intenso após a década de 1970. A agricultura e pecuária são os principais motivadores do processo, pois são atividades que necessitam de grandes áreas de terra para acontecerem. Por isso, entende-se que o desmatamento é necessário e está ligado ao processo das queimadas na região. Os efeitos do desmatamento e das consequentes queimadas são muitos. As alterações de condições climáticas e perda de biodiversidade configuram-se como os mais preocupantes e de maior impacto na região.